A todos com a paz do Senhor. Graça seja dada ao nosso bom Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esta preciosa oportunidade de uma vez mais poder retornar a esta casa de oração para juntos louvarmos ao nome do Senhor e nesta feita fazer uso da exposição da palavra de Deus. Meu coração está alegre e muito grato ao Senhor por esta oportunidade. Eu quero externar os meus agradecimentos, louvando a Deus pela vida do servo de Deus, pastor Adão Santana, sua muito digna esposa. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, dando graça, força e sabedoria no nome de Jesus. Eu me faço acompanhado com muita alegria que a apresento, minha princesa, pastora Tainá Muniz, que já cantou aqui, né? Eu sou suspeito para falar porque eu fico dali de baixo só admirando essa voz, mas estou muito feliz. Não é sempre que podemos, mas hoje aprova o Senhor que estivesse conosco. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Quantos vieram aqui precisando ouvir a voz do Senhor? Diga glória a Deus. Por gentileza, queridos, você que trouxe o livro sagrado, tome-o em mãos e localize comigo o Evangelho de Jesus conforme registrou Marcos. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, o capítulo é o de número 5 e o versículo de número 1. Evangelho de Jesus, conforme registrou Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Bendito seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 5, versículo 1. Os irmãos que encontraram, confirme dizendo amém. Assim diz a palavra do Senhor. E chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes, porque tendo sido ele muitas vezes presos com grilhões e correntes, as correntes foram por ele arrancadas e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Ele respondeu dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Do versículo de número 10, por gentileza, pule para o versículo de número 18, que diz assim: Entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com ele. Todavia, Jesus não o permitiu, mas disse: Vai para casa. Repita comigo: vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. E você diz amém. Se assente glorificando ao nome do Senhor.
Meus amados e meus queridos irmãos, é importante destacar e sabermos que o homem não foi criado por Deus de forma aleatória. Muito pelo contrário, o nosso Deus, quando nos criou, nos formou, nos criou com um propósito original. E é claro que de forma muito rasa e superficial, para falar acerca disso, se pudéssemos sintetizar este propósito, eu diria que nós fomos criados para a glória do nome do nosso Deus. Todavia, o adversário de nossas almas, o contraponto de Deus, aquele que luta de dia e de noite para deturpar aquilo que Deus está fazendo, também lutou nos primórdios para deturpar a criação do nosso Deus. Quando o adversário se viu diante do homem, da criatura do Senhor que fora feito para a sua glória, ele investiu de forma pesada para danificar, para deturpar, para alterar aquilo que o Senhor havia criado para a sua glória. Desde então, após a queda do homem, o homem está completamente desfigurado diante do propósito que Deus havia estabelecido sobre a sua vida. Além disso, o homem está distante não somente de Deus, mas por consequência dessa distância, também está distante do seu propósito original. Eu ouvi uma frase há muitos anos atrás, ainda na minha adolescência, que se encaixa perfeitamente com esta temática, e alguém dizia que Deus forma, o diabo deforma, a religião reforma, mas só Jesus transforma. O inimigo na criação teve audácia de, através da sua conversa, de palavras, ludibriar a mulher e assim fazer com que o homem estivesse desconfigurado. E eu digo isto porque no texto que nós ora lemos, esta verdade está diante dos nossos olhos. Um homem que foi criado com um propósito divino está desconfigurado pelas obras de Satanás. Um homem que fora criado para a glória de Deus está sendo envergonhado pelo adversário das nossas almas. Todavia, antes de nós entrarmos no texto que nós ora lemos, eu preciso falar-lhes acerca do escritor deste evangelho, a saber, Marcos, que escreve este evangelho com destino aos romanos. Estudiosos afirmam que Marcos está registrando o seu evangelho a partir do prisma de Pedro, ou seja, Pedro está recitando a eles os feitos, os acontecimentos, e Marcos está registrando o que Jesus havia feito. Existem algumas peculiaridades no evangelho de Marcos, interessante de ser destacadas, tendo em vista que ele está escrevendo ao povo de Roma. Marcos enfatiza no seu evangelho mais os milagres e os feitos de Jesus do que as parábolas contadas por ele. Marcos apenas destaca uma parábola contada por Jesus e dezenas de milagres e ações divinas. Isto não é por acaso, já que Marcos está escrevendo ao povo de Roma. Marcos está mostrando a este povo que prioriza ações, obras e atitudes, um Cristo que está trabalhando constantemente, agindo constantemente e desempenhando a sua obra com constância. Marcos tem a incumbência de retratar aos romanos um Cristo que é um servo, mas não como qualquer outro, um servo poderoso e vitorioso. Marcos tem a responsabilidade de mostrar aos romanos que este Cristo é um Cristo que trabalha, ele é servo de todos, porém é um servo vitorioso e é um servo que tem todo o poder nos céus e na terra. Nesta sessão do capítulo 4,
E versículo 5 do Evangelho de Marcos, nós vemos claramente Marcos mostrando este servo que é vitorioso e que também é poderoso. Marcos capítulo 4, versículo 35, a Bíblia mostra para nós Jesus atravessando até Gadara. E na travessia até Gadara, os discípulos enfrentando uma tempestade e Jesus repreendendo a tempestade. Marcos está mostrando que ele é aquele que tem poder sobre as leis da natureza. No capítulo de número 5 que nós ora lemos, Jesus está repreendendo os demônios que estavam na vida deste homem, mostrando que Jesus tem poder sobre os demônios. Ainda no capítulo 5, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, mostrando que ele tem poder sobre as enfermidades. Ainda no capítulo de número 5, ele ressuscita a filha de Jairo, mostrando que ele tem poder sobre a morte. Este servo que Marcos está registrando é um servo poderoso que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a enfermidade e tem poder sobre a morte. Este é o Cristo que nós viemos adorar aqui nesta noite. É um Cristo que pode todas as coisas. Oh, glória a Deus! Este Cristo que é o servo retratado por Marcos, o servo que tem todo o poder nos céus e na terra, está atravessando por um propósito até a região de Decápolis. Gadara está situada nesta região. Decápolis era uma região de 10 cidades, de predominância gentílica. Estas 10 cidades de predominância gentílica, havia um homem especificamente em Gadara, cujos espíritos imundos estavam sobre a sua vida. E o detalhe interessante de destacar é que Jesus foi apenas uma vez até esta região. Foi apenas uma vez para libertar e transformar a vida de um homem que estava endemoniado. E isto aqui nos mostra o valor de uma alma. Isto aqui nos mostra a importância que Jesus está dando a uma alma. O bom pastor está deixando as 99 ovelhas para resgatar a uma que está perdida. O bom pastor está deixando por um momento as ovelhas para resgatar a uma que estava perdida. O Cristo que eu venho pregar nesta noite é um Cristo que se importa com a minha e com a tua alma. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui, mas eu tenho uma boa notícia: o bom pastor chegou nesta noite para cuidar da tua alma. Oh, glória ao nome de Jesus. O Senhor está chegando em Gadara para restaurar, para mudar, para transformar a vida deste homem. Se não vejamos, homem este, pastor Adão, que estava completamente desfigurado, homem esse que aterrorizava a sua cidade, homem esse que não era mais visto como um cidadão, mas que na verdade era visto como um animal, como alguém que não tinha o controle do seu próprio corpo, nem tampouco do seu psique. Este homem é rejeitado, marginalizado, desprezado pela sociedade. Mas o texto diz que Jesus está chegando ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, para se encontrar com este homem. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Agora olhe para cá e observe uma coisa. Eu gostaria de pregar subordinado ao tema: as 4 restaurações em Gadara. Repito, eu prego subordinado ao tema: as 4 restaurações em Gadara. A primeira restauração
que Jesus está fazendo na vida deste homem é uma restauração na sua alma. E eu digo isto porque, se você observar a epígrafe do texto que nós ora lemos, você vai perceber que a epígrafe está dizendo que este texto fala acerca da cura de um homem endemoniado. Isto aqui me chamou a atenção, porque nós estamos falando de um homem que é possesso por espíritos imundos, mas o texto, ou pelo menos a epígrafe, está tratando deste episódio não como a libertação de um homem possesso de demônios, mas está tratando da cura de um homem que estava possuído por espíritos imundos. E isto aqui me fez entrar em choque, porque quando nós falamos de possessão maligna, nós não tratamos como cura, mas na verdade tratamos como libertação. Quando nós observamos a ação de Cristo nos evangelhos, nós veremos que Cristo também tratou este ato de exorcismo como sendo, além de uma libertação, uma cura. E eu digo aos irmãos que, de fato, o que está acontecendo em Gadara, além de uma libertação, também é uma cura. E eu digo isto porque este homem está adoecido em sua alma pelos espíritos imundos que estão sobre a sua vida. O comentarista Wiersbe chega a dizer que os demônios são espíritos imundos que se apoderam facilmente da vida de quem cultua práticas pecaminosas. O que acontece com este homem é que o mesmo vivia uma vida deliberadamente voltada ao pecado. Este homem provavelmente e com certeza, na verdade, vivia uma vida de práticas pecaminosas, abrindo brechas para espíritos imundos que encontram legalidade em tal vida e em tais ações, fazendo com que esses espíritos imundos tivessem liberdade, tivessem uma certa legalidade para fazer uma avaria em sua alma. Então este homem está com a sua alma adoecida pelos espíritos malignos. Este homem está com a sua alma enferma por esses espíritos malignos. O texto faz questão de dizer, ao serem interrogados por Jesus, que pergunta: quem são vocês? Eles respondem: nosso nome é Legião, porque somos muitos. Para quem não sabe, esta expressão legião se refere a uma tropa do Império Romano, tropa essa de 3 a 6 mil homens, ou 3 a 6 mil soldados, uma tropa de elite especial do Império Romano, que tinha a incumbência de entrar em vilas, cidades, vilarejos e causar completa ruína e destruição. O que os espíritos malignos estão dizendo literalmente é que esta casta de demônios, estes inúmeros espíritos malignos estão destruindo, estão acabando, estão desolando a alma deste homem. E não é diferente nos dias de hoje. O adversário da nossa alma tem lutado ferrenhamente para encontrar brechas para adoecer a alma do homem. A Bíblia diz que o adversário da nossa alma está ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando uma brecha, ele está buscando uma oportunidade para entrar na alma do homem, para destruí-la completamente. A entrada desses espíritos malignos tem adoecido a alma do homem, que vive dissolutamente,
que vive para cumprir as concupiscências da sua carne, que vive para fazer aquilo que acha melhor para a sua vida, e por isso está adoecida em sua alma. Nunca antes nós vimos uma sociedade onde a alma está tão enferma e adoecida. As doenças psicossomáticas têm tomado conta da humanidade. Os homens têm estado adoecidos no seu interior, mas eu venho com uma boa notícia do céu, para dizer que se o pecado é a enfermidade, Jesus é a cura para essas doenças. E o detalhe, pastor Adão, esta cura que é Jesus não foi colocada à disposição dos homens no momento em que ele pecou. O texto sagrado diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. A doença ainda nem havia entrado e Deus já tinha preparado a cura para a enfermidade na alma do homem. Eu vim pregar para alguém aqui nesta noite que me ouve, quem sabe chegou com a alma adoecida, a alma está abatida, a alma está enferma. O adversário tem lutado para fazer com que a tua alma seja arrebatada por esta enfermidade. Nem você entende quantas coisas têm passado no teu interior, mas nós estamos numa noite de Santa Ceia, o memorial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho com uma boa notícia do céu. A cura que é Jesus Cristo está diante de nós para sarar a tua alma. O profeta Isaías, no capítulo de número 53, ele diz: porque ele levou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu vim dizer para alguém nesta noite: ainda há um bálsamo em Gileade para curar as tuas feridas. Você pode pegar na mão desse irmão que está do seu lado, por gentileza. Pegue na mão do crente que está na sua direita, pegue na mão do crente que está na tua esquerda. Incomoda ele aí agora, porque ele precisa ouvir esta verdade. Diga para ele: ainda há um bálsamo em Gileade. Diga para pelo menos dois: ainda há um bálsamo em Gileade, ainda é remédio para a tua ferida. Eu vim como profeta dizer para alguém aqui nesta noite: se o diabo plantou na tua mente dizendo que não tem cura para esta enfermidade no teu interior, eu venho para te dizer: há um bálsamo que é Jesus Cristo, que vai sarar a tua vida. Tem alguém que entende e acredita nesta palavra? Levante a mão e adore ao nome de Jesus. Há um bálsamo em Gileade. Aleluia. O homem está enfermo em sua alma, mas aquele que é a cura está chegando para restaurar a sua saúde. O homem está adoecido, mas aquele que é a cura está chegando para repreender a enfermidade. O texto diz que este homem, ao Jesus sair ao encontro, Jesus encontra este homem nos sepulcros. Repita comigo: nos sepulcros. Pode ser mais forte, diga: nos sepulcros. A realidade que Jesus encontra naquela cidade é uma realidade de um homem que está fazendo a sua morada nos sepulcros. Este homem está vivendo no lugar aonde ele não foi feito para habitar.
O lugar deste homem é na sua casa, mas os espíritos imundos estão fazendo ele viver e morar nos sepulcros. O lugar deste homem é com a sua família, mas o inimigo está o fazendo morar nos sepulcros. Sepulcro não é lugar de gente viva. Sepulcro é lugar de gente morta. Sepulcro não é lugar de quem vive. Sepulcro é lugar de quem já morreu. E a verdade é que este homem, ainda que respirando, ainda que falando, ainda que andando, ainda que sentindo, está vivendo como se já estivesse morto. Este homem fala como vivo, anda como vivo, sente como vivo, respira como estivesse vivo, mas na verdade ele é um cadáver ambulante. E quer saber de uma verdade? No tempo presente, existem pessoas que estão vivendo desta forma. Um dia desses eu estava conversando com a Tainá e ela ouviu algo, e a gente costuma até brincar quando nós vamos sair. Ela ouviu alguém dizendo e contou para mim, e eu costumo brincar para ela. Quando a gente vai sair, eu digo para ela: Tainá, vamos viver. E ela disse para mim que ouviu alguém dizendo: viver é diferente de estar vivo. E quando a gente vai fazer alguma coisa, eu olho para ela e digo: Tainá, vamos viver, porque viver é diferente de estar vivo. Felipe, o que seria isso? Viver é diferente de estar vivo, porque tem pessoas neste tempo que não vivem, mas apenas sobrevivem. Viver é diferente de estar vivo, porque tem pessoas que trabalham, que comem, que dormem, acordam. Tem pessoas que vão para os seus afazeres, mas a morte já está proliferando ainda que ela esteja em vida. Nós estamos vivendo tempos de cadáveres ambulantes. Pessoas que estão mortas, mas falam. Pessoas que estão mortas, mas que respiram. Pessoas que já morreram, ainda estando em vida. Eu estava estudando hoje pela manhã, e eu fui puxar a taxa de suicídio no Brasil. E eu descobri, pastor, e isso aqui me assustou hoje logo pela manhã. Eu descobri que existe uma pesquisa que foi concluída em 2019 e divulgada no ano passado, no Setembro Amarelo, que dizia que de 1999 ao ano de 2019, no Brasil, 195 mil pessoas tiraram a sua própria vida. 195 mil pessoas, num país de mais de 220 mil habitantes. Neste período, praticamente uma nação brasileira tirou a sua própria vida. E tirou a vida por quê? Porque respirava como vivo, falava como vivo, andava como vivo, mas já estava morto no seu interior. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Deus trouxe alguém aqui nesta noite para conversar contigo, porque o diabo tem tentado colocar a morte dentro do teu coração, mas o dono da vida chegou para Tem alguém aí acordado para levantar a mão, para dar glória a Deus? Eu vim te dizer que para que a morte bata em retirada, para que a vida chegue onde a morte está reinando, só existe um elemento, só existe um meio que é capaz de expulsar a morte e trazer a vida a quem está vivendo como morto. Isso aqui é para quem está ligado e entendendo que o pastor Adão já havia dito, e eu vim aqui para ratificar e corroborar
corroborar com a fala dele e te dizer que o elemento que pode trazer a vida ao homem que vive como morto é a palavra de Deus. Pegue a Bíblia, por gentileza, pegue ela. Pegue a Bíblia, por favor, pegue a Bíblia. Pegue a Bíblia em suas mãos e, se puder, levante ela o mais alto que você pode. Levante a Bíblia porque ela é viva. Levante a Bíblia porque ela é vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir sentimentos e intenções do coração, e vai até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas. Já que está com a Bíblia na mão, mostra ela para esse crente que está do teu lado e diga para ele: não se aparte da palavra porque ela é vida. Diga: não se aparte da palavra porque ela é vida. O único elemento que pode ressuscitar o homem é a palavra. Prova para mim, pregador, eu provo para você. Ezequiel capítulo 37 e versículo de número 4. Quando Ezequiel ouve a palavra de Deus, eu estou arrepiado. Ele entende: quem ressuscita não sou eu, quem ressuscita é a palavra. Ossos secos, ouvi a palavra de Deus. João capítulo 11, diz a Bíblia que Lázaro está morto há 4 dias, mas a voz de Cristo ecoa pela eternidade dizendo: Lázaro, vem para fora. E ele voltou à vida. Lucas capítulo de número 7, diz a Bíblia que o filho da viúva estava morto, mas Jesus tocou no esquife e falou. Foi a sua palavra que o ressuscitou, dizendo: menino, a ti te digo, levanta-te. E o menino ressuscitou. Marcos capítulo 5, a filha de Jairo já estava morta, mas Jesus disse: talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina ressuscitou. Levante a mão, por gentileza. Levante a mão mais alto que você puder. Levante as duas o mais alto que você pode, porque eu vim como profeta para te dizer: onde havia morte, a palavra de Deus está chegando. Assim diz o Senhor: morte, bata em retirada. A vida chegou, 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 chegou. Só quem recebe esta vida, levante a mão para adorar. Aleluia, 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 aleluia. Ando e amarrachandarabe. Eminusi camanderia farg. Urimana jominasi cando rébia. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo o Espírito de Deus gritando. Alguém que já havia morrido por dentro, ouve a palavra do Senhor, torne a vida. Quem está morto não sente, quem está morto não pensa, quem está morto não consegue tocar, mas quem está morto, quem está vivo, ele sente, ele vê, ele ouve. Recebe vida aí agora, vida, 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 vida. Recebe vida de Deus. Recebe vida de Deus, a vida do céu que vai ressuscitar a tua vida hoje. Aleluia. O homem está vivo, mas está vivendo como se estivesse morto. Eu tomo o caminho do fim. O homem está vivo, mas está vivendo como se já estivesse morrido. E o detalhe: esse homem que está nos sepulcros, ele era preso com correntes e grilhões, mas o texto diz que nem correntes nem grilhões podiam conter aquele homem. Tamanha fúria que havia nele, tamanha força e ódio que havia naquele espírito.
ninguém podia acorrentá-lo, ninguém podia prendê-lo. Mas o detalhe é que apesar deste homem estar livre do lado de fora, porque nenhuma corrente o podia prendê-lo, este homem está aprisionado pelo lado de dentro. Do lado de fora, o homem está livre. Do lado de dentro, o homem está aprisionado. Do lado de fora, liberdade. Do lado de dentro, acorrentado por demônios. E posso falar uma verdade: o inimigo é especialista em ludibriar, em enganar e iludir o homem, o fazendo perceber de forma mentirosa que fazendo o que nós queremos, nós estamos vivendo em liberdade. Faça o que você quer, ande como quiser, fale o que quiser, veja o que quiser, você é livre. Essa é a promessa do adversário. Ande como quiser, fale como quiser, veja o que quiser, você é livre. Quando na verdade ele te aprisiona por dentro, te tornando refém desta falsa liberdade. Quer ver só uma coisa? Alguém que olha para nós e nos chama de quadrado, porque nós não fazemos algumas coisas, peça para essa mesma pessoa que te chama de quadrado porque você não bebe, que te chama de quadrado porque você não fuma, que te chama de quadrado porque você não frequenta boate, que te chama de quadrado porque você não entra em qualquer ambiente. Pergunta para essa pessoa, essa que diz que é livre, se ela consegue a qualquer momento largar a bebida, as drogas, o cigarro e o que está fazendo nesta falsa liberdade. Sabe qual vai ser a resposta? Não consigo. Porque o inimigo está aprisionando numa promessa falsa de liberdade. E a verdade é que o diabo te aprisiona prometendo liberdade, mas Jesus te liberta, o prendendo a ele voluntariamente. Eu vou de novo para você guardar isso aqui. O diabo te aprisiona prometendo liberdade, mas Jesus te liberta, o prendendo a ele voluntariamente. O diabo te obriga, Jesus te convida. O diabo fecha a porta, Jesus a mantém aberta. Oh, glória a Deus. Aí eu entendo, pastor Adão, a fala do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 3 e versículo 1. O apóstolo Paulo está aprisionado na prisão de Roma, escrevendo aos irmãos de Éfeso, e no capítulo 3 e versículo 1, ele começa dizendo: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. O que é isso, Felipe? Isso aqui é lindo demais, porque é Paulo que está preso na mão dos romanos, dizendo: não, eu não estou preso em Roma porque Roma me tornou prisioneira. Eu estou preso em Roma porque na verdade eu sou primeiro prisioneiro de Cristo. Eu não estou aqui porque Roma me tornou prisioneiro. Eu estou aqui porque eu já estou preso em Cristo Jesus. Eu estou nele, eu sou dele, pertenço a ele. Aleluia! É por isso que Pedro
deu a resposta ilustre que nós conhecemos no capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus está pregando e dizendo: olha, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Os vossos pais comeram pão do deserto e pereceram, mas eu sou o pão da vida. Esse sermão deixou todo mundo escandalizado. Eles começaram a ir embora. Jesus olhou para os seus discípulos e disse para eles: vocês não querem ir embora não? Aqui não é acorrentado, aqui não é prisão. Se quiser ficar, fica. Se quiser ir embora, vai. Mas Pedro entendeu que já estava preso em Cristo, de modo que olhou para ele e disse: Jesus, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer, eu estou preso em ti. Como diz um pastor amigo meu, eu estou embaraçado contigo e não tenho mais para onde ir. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu vim dizer nesta noite que é mentirosa a liberdade prometida pelo inimigo, é prisão disfarçada de liberdade. Verdadeira liberdade só Jesus é quem pode nos dar. João capítulo 8 e versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8 versículo 33: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levante a mão, por gentileza, porque eu quero profetizar e eu já concluo a mensagem. Eu vim nesta noite profetizar e dizer que as correntes e cadeias que o adversário tentou te aprisionar estão sendo quebradas nessa noite pelo poder de Cristo Jesus de Nazaré. A tua casa, teu casamento, a tua família, tuas emoções, teus familiares não serão prisioneiros, escravos do adversário. Aquele que é maior, mais valente do que o valente, desceu na casa para dizer: quem manda prender sou eu, mas quem manda soltar também sou. Aleluia, aleluia. Eu concluo a mensagem agora. A primeira restauração que este homem viveu foi uma restauração na saúde da sua alma. A segunda, a restauração da liberdade. Terceiro, a restauração da vida. E eu concluo dizendo: a quarta restauração que este homem está vivendo em Cristo é a restauração da sua família. O texto diz que este homem, agora liberto, quer seguir a Jesus. Mas Jesus olha para este homem e diz para ele: não, vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia quão grandes coisas fez o Senhor. Agora eu te pergunto: Jesus por acaso está rejeitando este homem ser discipulado por ele? Por acaso Jesus está desprezando este homem? É claro que não. Muito pelo contrário. Quando Jesus olha para ele e diz: vai para a tua casa, ele está dizendo: eu vou deixar você me seguir, mas vai ser de outro jeito, não do jeito que você está pensando. Voltando para a tua casa, você já está me seguindo, pois está voltando para o propósito original. O homem estava no sepulcro, mas Jesus está o devolvendo para a sua casa. O homem estava vivendo como um animal, mas agora está sendo restaurada a sua dignidade. Homens se desconectam do seu propósito quando são aprisionados por Satanás, porém homens são restaurados em seu propósito quando encontram a Jesus. No nosso celular existe uma função, e a função no nosso celular, quando nós vamos passar o celular para alguém, ou quando a gente
está com a memória cheia, essa função serve muito para isso. E a função é restaurar em modo de fábrica. Eu termino te dizendo que é exatamente isso que Jesus está fazendo com esse homem. E é exatamente isso que Ele fez comigo e contigo. Ele nos restaurou em modo de fábrica, porque Ele tornou tudo novo como foi nos primeiros dias. Eu termino te dizendo que Ele pode tornar tudo novo de novo. Em Gadara, o diabo tirou um homem de casa e o levou para o sepulcro. Mas na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo tirou o homem do sepulcro e o levou de volta para casa. No Éden, o pecado do homem o tirou do paraíso e o levou para a morte. Mas na cruz, o sacrifício de Jesus nos tirou da morte e nos levará para o paraíso, para morar eternamente. Fica de pé, dando glória ao nome de Jesus. Eu não sei se você crê, mas eu termino profetizando. Deus vai tirar alguém que estava no sepulcro e vai trazer de volta para casa. Bate na mão de 3 e diga: Deus vai tirar alguém do sepulcro e vai trazer de volta para casa. Eu não sei quem você deixou em casa, que está vivendo como morto, mas assim diz o Senhor: eu vou tirar alguém deste túmulo, eu vou tirar alguém deste sepulcro, eu vou repreender esta morte e vou trazê-lo de volta para casa. Eu não sei se você crê, mas eu profetizo: a morte vai bater em retirada, alguém vai entrar por essas portas e você vai cantar o hino dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos. Se tem alguém para acreditar nesta palavra, levante a mão para adorar ao nome de Jesus. Eu quero orar por você. A equipe de louvor se prepara aqui, por gentileza, para a gente concluir. Eu quero orar por você, mas antes deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse no meio da mensagem que aquela foi a única vez que o Senhor foi à região das Decápolis. Jesus foi esta única vez, por amor a esta única vida. E o detalhe, olhe para cá para a gente concluir. O detalhe, pastor Adão, o texto começa com um homem endemoniado, mas termina com um homem pregador do Evangelho. Deixa eu repetir isso para você guardar. O texto começa com um homem endemoniado, mas termina com um homem pregando o Evangelho. Você crê nessa palavra? Não vai terminar do jeito que começou. Acredite e invista em pessoas, vale a pena. Porque Deus é capaz de pegar o endemoniado e o torná-lo pregador do Evangelho. Está desprezando quem está lá dentro da tua casa por quê? Está desprezando o perturbado lá do teu trabalho por quê? Está desprezando o teu vizinho atribulado por quê? Jesus é poderoso para pegar o endemoniado e fazer dele um pregador da palavra, para glorificação do seu nome. Alguém acredita nesta palavra? Levante a mão e adore ao nome de Jesus. Eu quero orar por você, mas antes eu quero saber se existe alguém no nosso meio que não é crente, ou que estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu sei que nós estamos numa noite de Santa Ceia, e geralmente nós estamos entre os domésticos da fé. Mas quem sabe você chegou aqui nesta noite, na situação deste homem, no sepulcro emocional da tua vida, aprisionado pelas tuas próprias escolhas e atitudes. Mas o Deus que liberta, restaura a saúde e traz a vida, está dizendo: vem que eu posso restaurar a tua história hoje. Se tiver alguém que deseja entregar a sua vida para Cristo, sai do seu lugar e vem aqui nesta noite, porque Ele quer tornar tudo novo de novo. Onde está você que vai entregar a sua vida para Cristo? Onde está você que vai se reconciliar com o Senhor? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você pode aplaudir o nome de Jesus, porque a primeira alma para o Senhor está chegando aqui.
Onde está a segunda vida para Jesus? Sai do seu lugar, Ele quer tornar tudo novo de novo. Ele pode fazer tudo novo de novo. Ele pode tornar tudo novo de novo. Oh, glória a Deus. A segunda vida chegou aqui também. A moça está voltando para Jesus, aceitando. A segunda vida acabou de chegar aqui nessa noite. Não, você não vai dar glória, eu vou falar de novo. A segunda vida acabou de chegar aqui nessa noite. Felipe não está mais nada como era antes. Jesus está dizendo: eu quero tornar tudo novo, tudo novo, tudo novo. Isaías 43:19: não considereis as coisas antigas, nem vos lembreis das coisas passadas. Vede, eu faço uma coisa nova. Olhe para esse irmão que está do outro lado e diga para ele: ele pode. Olha para o outro que está do outro lado e diga para ele também: ele pode. Pregador, e o que eu faço? Toma coragem, sai do seu lugar e vem aqui na frente para orar por você. Onde está a terceira vida para Jesus? Todos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, amém? Então estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá. Como é que é seu nome? Ana Clara está voltando ou está aceitando? A nossa irmã Ana Clara, em lágrimas, está aceitando a Jesus aqui. Ele vai fazer tudo novo de novo. Cadê a outra moça que está aqui? Como é que é o nome dela? Sabe o nome dela? Como é que é o seu nome? Giovana está voltando ou está... Johanna está voltando ou está aceitando? A Johanna está voltando para Jesus aqui. Minha irmã Ana Clara, nós vamos fazer uma oração juntos. Nós vamos confessar Cristo juntos. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa com os lábios e crê no seu coração, você crê, já está aqui. E agora vai confessar com os seus lábios, para ser salva pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas esse dom será entregue a ti nessa noite. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me recebe. A ti eu entrego a minha vida. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Se é para Jesus, aplaude de verdade. Posso te fazer um convite? Eu devolvo o microfone, o pastor faz essa oração. Posso te fazer um convite? Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, com fervor e com amor. Como se fosse aquele teu parente familiar que você queria que estivesse aqui. Eu não sei se tem alguém para crer, mas se crer vai confirmar dando glória. Sabe por que isso? Porque ele vai ser o próximo que vai entrar por essas portas e vai assentar nessa mesa. Estenda a sua mão para cá, por gentileza. O pastor vai dirigir a Deus essa oração e você ore junto com ele, por favor.